Antes da gente começar, quer falar alguma coisa, Malu? Quero te fazer uma pergunta. As meninas da minha roda de terapia, que voltaram agora, porque eu estava afastada, agora eu voltei, são 7 ou 8. Eu falei com elas que elas poderiam participar na quinta-feira, se elas quisessem. Aí eu posso dar a elas o link a partir de quinta-feira que vem para elas participarem? Claro, essa aula é aberta. Tá. Essa aula é aberta. Que aí elas vão participar. Elas se interessaram, que eu falei tanto, né? Sim. E aí elas se interessaram para ouvir. Não tem problema. O ideal é que pegassem os vídeos dos professores desde o início, porque isso aqui é muito difícil de entender. E aí, como tem esse processo, mas se não quiserem também, quiserem cair de paraquedas e depois correr atrás, também de boa. Eu vou perguntar, e se elas quiserem, eu passo para elas, até elas encontrarem o caminho das pedras, eu passo. Os vídeos, depois elas vão procurando, né? Sim. E aí eu vejo com elas direitinho que eu falei tanto disso, e que elas também, Thaís, acharam que eu estou diferente. E comentaram comigo na sexta-feira passada, quando a gente retornou, que a pessoa que ficou afastada por conta daquilo tudo que eu vivi, não estava dando para voltar, mas a pessoa que voltou agora não é a pessoa que estava com elas. Então, amada, olha só isso aqui. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Que maravilha que é esses exemplos que vocês trazem, que são esses exemplos. Olha isso. Aquela pessoa foi a tua salvadora. Agradece ela todos os dias. Muito obrigada, meu Deus, por ter me trazido aqui um choque tão grande que eu pude levar um tombo bem grande, machucar os meus joelhos e agora está de pé renovada. Se não fosse isso, eu ia ficar ali feito um robô por mais uns 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 anos, 2 encarnações, 3 encarnações. Entendem a importância das pessoas que a gente aparentemente nos primeiros momentos acham que fez um mal tremendo para nós, a importância dessas pessoas na nossa vida. Você não tem noção, acho que vocês não têm, acho que tem, porque vocês estão junto comigo fazendo esse trabalho. O quanto eu entendi isso, tá? E o quanto isso mudou a minha vida radicalmente, a minha pessoa. O exercício de gratidão é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu abro os olhos de manhã e me sinto grata o tempo inteiro pelas dificuldades. Mas é uma gratidão que o meu peito, eu já falei aqui e repito, eu sinto uma luz se expandindo no meu peito. É um exercício de eu estar grata por eu estar viva e tendo a oportunidade de ver as coisas ao meu redor como nunca eu havia visto antes. Quer ver uma coisa que eu vou agora só emendando nessa parte da Malu, depois a gente entra aqui no manual. Olha só, o ego é o responsável pelo corpo, ter criado essa maravilha e ter criado o tempo. Quando a gente entra em contato com um baque desses, assim, violento, onde é uma dor muito grande, e que leva a gente a abrir os olhos e conectar de uma forma vertical com uma parte da nossa verdade, lembrar uma parte da nossa verdade, o que acontece com a gente? A gente ganha um tempo, porque imaginem assim, ó, como é que eu vou explicar? Tem uma linha, tá? Tem uma linha de tempo aqui. Imaginem essa linha. E eu tô com o meu corpinho aqui, caminhando e vivendo essa vida. O que o ego faz? O ego nos distrai, nos traz doença e nos mata. Aí a gente volta na roda de samsara.
o ego vai nos distraindo, nos traz dor, sofrimento, blá, 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 nos mata, a gente volta na reencarnação, né? Quando a gente tem uma dor muito profunda, que alguém que veio nos salvar, na verdade, tá? Pensem sempre isso. Alguém vem nos salvar, nos trazendo uma dor, uma frustração, uma mágoa tremenda, uma raiva tremenda. Quando essa pessoa chega, que a gente vai tomar as nossas providências, não, para aí, agora eu vou fazer tal coisa, e quando vê, está aqui estudando 100, um exemplo, essa linha de tempo aqui é como se a gente tirasse uma fatia dela, encurtasse e conseguisse viver mais. Porque eu ganhei tempo de vida. Aquele período que eu ia continuar dormindo poderia me levar de novo à doença e à morte. Como eu acordei, eu ganhei tudo isso aqui. Porque a saída ela é para cima. Então, essa verticalidade, ela é essa como é que foi o termo que eu usei agora? Essa sequência que a gente acha que é a verdadeira, ela vem do ego. Não tem essa história de a gente nasce, aí quando está pré-adolescente começa a aprender algumas coisas, aí na fase adulta fica mais experiente. Não tem nada disso, isso é uma crença. A Taizinha dá um banho em todo mundo aqui. Tá entendendo? Sim, Thaís, em termos de entrega, a qualidade que tu estás, tem muita gente que está lá se loqueando, fazendo coisas assim. Eu sei porque é a idade dos meus filhos. Então, não tem essa de idade. A qualquer momento pode dar o pá, né? E despertar, e aí a gente popa esse período como se a gente tirasse uma fatia mesmo. Essa fatia aqui, eu não vou precisar passar, porque eu acordei e eu entendi. Então, esse período que eu teria que passar, digamos, 10 anos ainda, de sofrimento, de, né, encheção de saco, feito um robô caminhando na rua, com o olho no celular sem parar, sem fazer um trabalho como é que é? Psicoterápico, eu não vou passar. Então, esses 10 anos eu vou somar lá na minha velhice, depois vou poder. Olha que maravilha! Eu vou poder viver um pouquinho mais, com mais consciência do que eu teria, para ajudar os filhos, os netos, que a minha cabeça está outra. Se a Andréia não estivesse fazendo isso, será que ela estaria como ela está hoje? Depois desse baque todo? Ela ganhou anos de vida com consciência. Isso é que é o legal. A gente vai ser daquelas velhinhas assim que vai andar com o 100 embaixo do braço, estudando, ajudando, né? Então não tem nada a ver, não tem nada a ver. O corpo é do ego total, é uma mentira e um sonho absurdo total. Vamos entrar ali um pouquinho na parte dos professores? Posso fazer uma pergunta? Pode. Está aqui na minha cabeça. Ah lá, Dri falou que não. Está aqui na minha cabeça, pode ser uma pergunta. Ah, mas eu preciso perguntar. Olha só. Espera aí que entrou um negócio aqui na minha tela. A Matrix, tão falada. Isso que eu estava pensando. Hoje, durante o dia, eu estava pensando nisso. Se tudo é criado por mim, se sou eu que vivo, né, elucubrando coisas com as minhas crenças, essa Matrix, porque eu entendo assim, deixa eu botar, qual é a minha dúvida? Eu entendo que eu me separei de Deus, da fonte, que somos todos um. Quem é a Matrix, então? Ela existe? Ou a Matrix é esse ser
Deus. Não, a Matrix, ela é justamente essa prisão. Ah, tá. Sair da Matrix é sair da prisão. Ah, sim. A Agora... Matrix é como se fosse uma fábrica de robô. Ah, tá. Tá. Sair da Matrix é sair da ignorância e da mentira, tá? Então, vamos ali, a gente leu a parte da confiança, né? O quanto a gente tem que trabalhar isso para ter essa fé, essa confiança e essa certeza de que se eu entregar, estará em boas mãos. Vai ser feito da melhor maneira. Vocês às vezes não sabem como vai ser feito, mas vai ser solucionado de uma maneira surpreendente quando eu entrego. E aqui tem uma parte que eu sou apaixonada, que é a parte do desenvolvimento da confiança. Olha só, a gente está acabamos de falar aqui 1 hora praticamente, exatamente sobre isso, que a gente agora só vai, então, fechar com chave de ouro. A parte do desenvolvimento da confiança na página 10 do Manual dos Professores. Eu acho que eu vou ler só essa primeira parte aqui, não vou conseguir fazer toda ela, mas vamos ver. Isso aqui, quando vocês começarem a ler parágrafo por parágrafo, depois da aula, um outro dia, peguem de novo os parágrafos que a gente leu, porque vocês vão, vai caindo as fichinhas direitinho dos passos que a gente vai dando, vocês vão reconhecendo exatamente como é que vocês fizeram, em que fase vocês estão, porque a gente sempre acha que a gente está um pouco melhor do que a gente está, viu? Isso aí é uma enganação. A gente sempre acha que a gente está um passo à frente. Isso aí é um estrambelhamento do ego também. Ele quer nos enganar que a gente pode. Então, tipo assim, eu nem vou assistir essa aula hoje, porque isso aí eu já sei. Eu sei de frente para trás, de trás para frente. Aí cai de boca na semana seguinte. A gente sempre acha que está melhor do que está. Isso é quase que uma regra do ego. Então, depois que vocês forem lendo essa parte do desenvolvimento da confiança, que é super importante, olhem de novo, tragam para a vida de vocês, vejam exemplos disso e vejam realmente, assim, sendo honestas com vocês, sabe? Porque é muito importante a honestidade com vocês mesmos. Para perceberem, não, aqui eu ainda preciso ter um cuidado maior, uma observação, trazer mais para o presente, olhar com mais carinho, tá? Então, essa parte é um trabalho bem legal de fazer vocês com vocês mesmos. Olha só, o desenvolvimento da confiança do professor. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Entenderam por que não adianta a gente querer explicar para as pessoas que não estão nesse processo o que a gente já fez? Só façam. As pessoas vão modificar. Olha a Thaís aí, dando o depoimento dela. Só façam. Não fiquem olhando para o outro e pensando assim, não tem jeito, aquilo ali não tem jeito. Não é assim. Isso é um julgamento que vocês não vão salvar nem a mente de vocês, nem a do outro. Então, o primeiro período é um período de desfazer, ainda está aqui, entre aspas, período de desfazer. Esse período é um primeiro período aquele bem mundano mesmo, onde a gente fica pensando, isso não tem significado, aquilo não tem significado, isso eu entrego, isso eu solto, e aí vai olhando para isso, vai colocando os problemas no mesmo nível, o problema pavoroso, terrível, é o mesmo problema da unha encravada. Entendendo que todos os problemas são o mesmo. Então, não tem assim, tudo bem,
essa gripezinha eu consegui curar, mas tem uma coisa que está muito profunda. Não, isso é crença. Então, a gente vai trabalhando esse primeiro período lá nas lições. Aquela primeira parte, sabem aquela primeira parte das lições? Depois passem os olhos rapidinho nos títulos, só para vivenciarem de novo isso. Essa é a primeira parte. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós. Opa, comi uma frase aqui. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Não precisaria ser assim. Mas a gente está tão grudado numa mentira, principalmente quando a gente já tem uma idadezinha mais avançada, a gente está tão cheio de crença, tão grudado de mentira e tão endurecido, com uma mente tão rígida e endurecida, que a gente começa a fazer e começa a ir lomba abaixo. Dói aqui, dói ali, tem uma catarse, tem um incômodo, se irrita com a professora que quer fechar a câmera e ir embora, né? Todas essas coisas que vão acontecendo nos primeiros momentos pela resistência, que é imensa a nossa resistência. Então, isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós. E, inicialmente, é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Parece tão simples, né? E olha o desastre que dá quando a gente começa a fazer as lições. É porque Jesus já passou por tudo isso, então ele entende perfeitamente como a gente funciona dentro da Matrix, Malu. Isso aqui é a pessoa totalmente presa, totalmente escrava de crenças, totalmente escrava de instintos. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? A gente não está nessa posição no início. Por isso que quem não estuda o 100, é muito complicado a gente tentar explicar. É como se eu estivesse enxergando, vamos dar aquele exemplo bem clichêzão, eu estou enxergando o copo meio cheio e a pessoa meio vazio. E não adianta, eu posso fazer o que eu quiser para provar para ela cientificamente que aquele copo está mais cheio do que ela imagina. Ela não vai enxergar. Não vai. Então, seria um absurdo a gente pegar pessoas que não estão nesse caminho, querer botar a goela abaixo, querer explicar. A gente não tem que explicar o 100 para ninguém. Ouçam o que eu estou dizendo. Não tentem explicar, porque vai gerar irritação em vocês, impaciência. E vocês vão ficar com uma sensação de fracasso, de frustração, sabe? A pessoa não entende o que eu estou falando, não entende mesmo. E tá tudo bem, porque lá atrás a gente também não entendia, tá? Ela não tá ainda, ó, esta pessoa que ainda não enxerga sob uma luz diferente, ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. Ela não está nesse ponto ainda. E a gente precisa respeitar o livre-arbítrio. Quem não está aqui na aula todo dia como vocês, segunda, quinta, assistem as coisas do 100, fazem as lições, não está no ponto que vocês estão. É simples assim. Estão em outros caminhos, ou ainda não estão em caminho nenhum. Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano, algumas vezes, pede, e assim,
o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas, que são essas coisas que a gente começa a fazer nesse nível da forma ainda, no nível da forma. Aqui a gente está dando ainda os primeiros passinhos, falando ainda em mágoa, em raiva, em doenças mais graves e menos graves, em problemas diferentes. Ainda a gente está nesse ponto. Essas mudanças são sempre úteis, porque a partir do momento que a gente escolhe, qualquer coisa já é alguma coisa, né? Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. Então, esse é só o primeiro estágiozinho, onde a gente faz a nossa escolha. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos nos reunir? Vamos. Vamos estudar? Vamos. Vamos fazer a lição? Vamos. Todo dia? Não sei. Vamos tentando, né? Mas tá tudo bem, porque já é um passo. Já é alguma coisa. E a gente precisa, primeiro, por que a gente começa com florais, constelação, eneagrama? Porque a gente está muito no ego ainda. E não consegue ver outra coisa. Não consegue enxergar outra coisa. E começa a se cansar. E começa a escorregar. Querer fugir. Porque aquilo que a gente não entende, o ego não quer. Ele quer o basicão. O básico dos básicos da sobrevivência. Segundo estágio. Eu adoro essa parte desse livro, gente. Depois vocês leiam de novo, vocês vão ver que como vocês vão entendendo cada vez mais. Em seguida, o professor de Deus tem que atravessar um período de seleção. Isso é sempre tanto difícil, porque tendo aprendido que as mudanças na sua visão são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas as coisas considerando se elas são mais ou menos úteis. Aqui, o que acontece? Abrange tudo. Não é mais assim, eu seleciono isso aqui para mim tá fácil. Eu dizer que essa caneta não significa nada tá barbadona, né? Ainda tá legal. Agora, eu dizer que os meus brincos não significam nada já tá começando a pisar no meu calo, entendeu? Então, a gente tem graus ainda. A gente vai indo ali, mas tudo bem, porque pelo menos a gente está entregando a caneta, né? Os brincos a gente vai, em algum momento, entregar também. Mas quando a gente começa a perceber que nada que é irreal existe, a gente está nesse estágio aqui. A gente começa a entender bem que é tudo um sonho, tá? Então, aqui a gente decide considerando não mais se elas são menos úteis ou mais úteis. Ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte das coisas que antes valorizava, apenas dificultarão a sua capacidade de transferir o que aprendeu para novas situações na medida em que surgirem. O que quer dizer isso? Se eu entender realmente que essa caneta não significa nada, eu vou começar a confiar que esse brinco também não significa nada. Eu começo a fazer com que isso abranja mais coisas. Tá? Até aí tá bem explicadinho, né? Bem mastigadinho, tá? Mas, tendo valorizado
o que realmente não tem valor, ele não vai generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. Como ele ainda dá muito valor para certas coisas materiais, ele vai ter medo de soltar, com medo de perder e com medo do sacrifício, porque a nossa crença é uma crença no sacrifício. Lá quando Jesus morreu na cruz, o que toda a vida a gente ouviu? Ele se sacrificou por nós. Mentira. Não. Foi exatamente o contrário. Ele quis mostrar que aquele corpo não significava nada. E que a gente não tem que fazer sacrifício. E por mais que eu pense assim, mas e se eu começo a soltar tudo da minha mente, começo a desfazer a mentira, começo a entregar tudo mostrando que não significa nada, o que vai acontecer depois? Só coisas boas. Não vai existir sacrifício, não vai existir perda. Só que para isso, o verdadeiro professor de Deus é aquele que confia. É isso que a gente está trabalhando desde a aula passada. A confiança total e absoluta é a fé. Eu vou com medo mesmo. Eu vou confiar. Porque se tem uma coisa que faz a gente sofrer, é o ego. E olha como a gente é grudado nele. Olha a dificuldade que a gente tem de não sofrer. Por que eu tenho que fazer certas coisas se eu não estou com vontade de fazer? Não, mas eu tenho que fazer, porque como é que eu vou fazer? Vai chegar amanhã e bababá, né? A gente tem a crença no sacrifício. Eu preciso me sacrificar inconscientemente para que aquilo seja bem feito. Olha o perfeccionismo. Mais um pouquinho aqui desse parágrafo. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, eventos e encontros e circunstâncias são úteis. Então, aqui a gente não pode descartar nada, nem os piores inimigos picas das galáxias. Tudo tem um propósito, tem um motivo. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. Então, aqui, quando se fala em coisas, eventos, encontros, circunstâncias, eu dou realidade ou não. Eu vou achar que é um problema ou não. Eu solto aquilo e penso, isso é um treino para minha mente, ou eu dou uma realidade que não existe. Dou realidade a ilusões. E última frase, a palavra valor, entre aspas, não se aplica a nada além disso. Só a realidade existe. Só. Só a realidade existe. Só o amor existe. Só a felicidade existe. Só a paz existe. O resto é tudo Matrix, ficção. Agora adorei essa palavra. Eu vou repetir 20 vezes, Malu. Tudo é uma ficção. Qualquer historinha. Por isso que às vezes vocês estão contando uma história e eu deixo vocês contarem um pouquinho e corto, porque quanto mais a gente conta a história, mais a gente reforça o problema. Quanto mais detalhes, então o ego adora um detalhe. Ai, tá quase na hora de eu parar.
O ego adora um detalhe, porque quanto mais detalhe, mais conteúdo emocional vai vindo, né, na gente. E mais vai grudando. E mais a gente sente no corpo, e mais a gente sofre. E mais a gente vai se lembrando. No outro dia a gente acorda já com aquilo fixo. Então, historinhas, vocês deixem para aquelas pessoas que vêm procurar vocês. Porque essas histórias, elas vão reforçar o problema de vocês, tá? Vamos tentar esse último parágrafo aqui. Hoje eu já forcei a minha voz o que deu, mas eu quero fazer só mais esse, que daí na outra aula a gente faz os outros 3. E vocês já estão cansadas, que eu estou vendo. O terceiro estágio, pelo qual o professor de Deus tem que passar, pode ser chamado de um período de abandono. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. O que quer dizer isso? Aquelas coisas que eu acho que eu preciso fazer. Aqueles sonhos que eu quero um dia realizar. Aquelas metas que eu coloco na minha cabeça, que são aquelas metas que vão me levar a isso, me levar aquilo. Se eu fizer tal coisa, aquilo vai acontecer. Se eu fizer outra coisa, aquilo vai acontecer. Sempre buscando lá fora algo para resolver aquele problema que a gente acha que tem. Sempre buscando fora, sempre buscando fora. É isso que quer dizer aqui. Se for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Não há, porém, nenhum sentido em separar o que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Vamos ver qual é o passo seguinte. Portanto, o período intermediário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros interesses em nome da verdade. A pessoa acredita que está sacrificando. Mas é um período que se passa. O ego se agarra em unhas e dentes. Não, isso aqui eu não solto por nada. Nem que a Carla venha e se materialize aqui do meu lado e que me diga que eu tô louca, eu não largo isso. Porque isso eu quis a vida inteira. Então, tem um período em que a gente tem muitas resistências, muitas dores. Aqueles períodos que a gente cai naquele abismo lá e tenta se agarrar em capim, em galho, né? Se grudar na areia, na rocha e acabar com a unha, aqueles períodos assim. E aí a gente chega naquele lugarzinho onde pensa, nossa, agora, né? Então isso é uma fase intermediária dos professores de Deus. Ó, portanto, o período intermediário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros interesses em nome da verdade. Até ali tudo bem, né? Mas esses meus negocinhos que estão mais perto de mim aqui, nem pensar. É bem isso. É um período, é uma fase, né? Principalmente os especialismos, que a gente não quer largar por nada.
é a minha filha, é o meu filho, é o meu netinho, aquela coisinha gostosa que eu acho que é algo especial para mim. Ele ainda não se deu conta de quão totalmente impossível seria tal exigência. O que é isso? Eu selecionar coisas que eu quero soltar e selecionar coisas que eu não quero. Ninguém tem como seguir 2 professores. Não tem como. Vai ficar ali nesse período intermediário pro resto da vida. Aí o ego vem e tasca-lhe uma doença e a gente vai dessa para outra. Quando a gente solta, é soltar tudo. Se eu não solto a caneta, é porque eu não soltei nada. Isso eu já expliquei várias vezes para vocês. Não existe nível de dificuldade. Uma coisa é uma coisa e a outra coisa também é uma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo ilusão. A Malu levantou o dedo ali, Malu? Não, que eu me lembrei daquele desenho que eu esqueci o nome daquela que aquele bichinho fica agarrado com a noz. A noz cai, desce, ele agarra ela, porque ele fica A Era do pendurado. Gelo. A Era do A Era Gelo. do Gelo. Ele fica Sensacional. agarrado, tentando segurar. Tudo acontece com ele, ele cai de tudo quanto é lugar, cai, se ferra o tempo todo, mas o foco dele é pegar. E ela provoca aquela avalanche toda. Uma nozinha provoca uma avalanche. Isso, que quebra tudo. Ele cai num lugar e quebra tudo, ele fica olhando e vai. É exatamente isso que você estava falando, né? Agarrado, cara. Agarrado, porque na nossa ideia, assim, ó, eu vou soltar a caneta, tá, já estou me acostumando a soltar o brinco, mas o meu celular eu não solto, porque a gente tem a sensação de que se a gente disser isso não significa nada, a gente vai perder o celular, ou vai quebrar, e aí a gente não pode dar bola, não tem nada a ver com isso. Isso é um treino para a mente. Não significa que eu vou ficar sem celular. Não significa que eu tenho que comprar um celular bem meia boca. Não tem nada a ver com isso. Mas é essa sensação que o ego tem. De que se eu não der importância para isso aqui, azar se cair e quebrar. Eu tenho que, namastê, gratidão por ter quebrado meu celular. Não, não tem nada a ver com isso. Sempre vai ser maravilhoso o que vai acontecer. Entendem? E é para tudo. Porque isso é só um treino de desapego. É só um treino de soltar. O celular ele vai permanecer ali. Ele não vai desaparecer. Tipo, vocês acordam no outro dia e cadê meu celular? Né? Não vai. Só porque eu entreguei. O Espírito Santo não vai vir buscar o celular. Só que a gente tem que entregar tudo. Finalzinho aqui. Então, ele ainda não se deu conta o quão impossível seria tal exigência de a gente poder soltar só o que a gente quer, só o que não tem valor, só o que eu escolho soltar. Não tem como. Ele só pode aprender isso na medida em que, de fato, desiste do que não tem valor. De fato. Porque a gente entrega segurando, né? A gente... é um cabo de guerra. Eu deixo pegar tudo que é meu, mas isso aqui, não. Aí é demais para mim. Deixa eu ficar mais um tempo. Por isso que fala que é um período intermediário. E por isso as lições, elas são muito importantes para irem limpando a burrice toda. Através disso, aprende que onde antecipou dor, olha que lindo que é isso aqui. Através disso, aprende que onde antecipou dor, acha, ao contrário, uma feliz leveza de coração. Onde pensou que algo lhe estava sendo pedido, acha uma dádiva concedida a ele. Exatamente o que eu estou falando. Não é porque eu vou trabalhando esse desapego que eu vou ficar sem. Não tem nada a ver.
Eu trabalhando isso, outras coisas vêm para me deixar mais feliz, preenche mais a minha vida, me deixa mais leve, me deixa mais em paz, porque o controle é uma coisa terrível para nós. Terrível, terrível. Controle é uma das piores coisas que tem, porque a gente não consegue controlar nada. E cada vez que a gente pensa que consegue, a gente leva um tombo lá do 20º andar. Vamos parar aqui, gente. Os outros 3 parágrafos a gente retoma lá na quinta que vem. E aí vão se identificando. Já vão se identificando aí nesses 3 parágrafos, aonde vocês estão, aonde é que vocês já passaram. Dependendo das lições que vocês estão, também é um indício. Ou se eu travo numa lição e não vou adiante, o que é que eu preciso soltar? O que eu não estou percebendo? E peçam sempre isso. Eu sempre digo isso, peçam isso. Clareia a minha visão. Me empresta a tua visão. Me empresta. Deixa eu enxergar isso com clareza. Clareza, 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 clareza. Se tem algum tipo de sofrimento, por mínimo que seja, tem algo distorcido na nossa percepção. Então, não adianta eu querer trazer o problema e querer resolver aqui na tela do cinema. Eu me levanto e vou lá arrancar o ator e botar com quem eu quero, não vou conseguir. Na forma, a gente não consegue fazer nada. Eu só vou conseguir mexendo lá no meu projetor. E esse projetor, ele tem uma lente na frente que é imunda, é podre. E a lição faz com que a gente vá limpando essa lente. Mas é lá no projetor que tem que ajeitar. Mais alguma pergunta para a gente finalizar, Andreinha? O manual do professor sempre vem explicadinho, né? Desde quando eu era criança, que a gente ficava doida para roubar o livro do professor que tinha as respostas lá, né? Sim. Então, ele fala nisso do desapego, de você soltar, foi bem explicado, porque tem uma lição aqui que eu li recente, que tudo que você pedir a ele, ele vai te dar. Cura de doença, tudo que basta você pedir e soltar, né? Aí depois você vem lá explicando, porque, não, mas eu vou me desapegar do meu telefone, realmente, do meu computador, como é que vai ser? Só desapega, entrega. E não planejar, né? Porque fica só aquele negócio, eu vou fazer isso, aí vai vir, vou fazer isso, vou por ali, aí parará. Para com isso. Não ficar planejando, só soltar. Isso é difícil, né? É muito difícil. Mulher que fica só planejando, vou fazer isso, vou lá, vou pegar esse dinheiro, vou comprar isso, depois vou passar lá. Não, desapega. Isso é difícil. Vai só vivendo, porque o desapego, André, ele não está nas coisas, ele está na mente. Eu não vou perder nada porque eu estou desapegando. Eu acho que a dificuldade das pessoas é isso. As pessoas acham que desapegar é dar todas as roupas do guarda-roupa, distribuir as coisas que tem em casa, né? Andar com o celular mais antiguinho. Não, para que eu vou comprar um tão bom? Não tem nada a ver com isso. O desapego é um desapego de limpar a mente, entender que tudo aqui é transitório. Quando eu começo a fazer essa limpeza, por que a gente faz essa limpeza? Para que quando chegar na hora da morte, a gente não sinta tanto sofrimento, porque sabe que não termina aqui. A gente começa a olhar para as pessoas assim que estão
que fazem toda... Eu sempre achei um pouco bobagem, tá? Não sei se eu não vou falar alguma coisa até que vocês tenham feito. Mas eu sempre achei um pouco bobagem ficar idolatrando ali a pessoa, sabe? E aí, 2, 3 dias, e aí, como é que faz? Vai cremar, aí pega aquela urna e carrega para lá e para cá, e a pessoa me pediu para botar lá não sei onde, sabe? Aquele sofrimento desnecessário. Eu nunca achei isso uma coisa positiva. Eu, para mim, tinha que fazer os trâmites ali, tchau e bênção, e vou lá para casa fazer o meu trabalho de oração, agradecer tudo aquilo que a pessoa me fez ou não. Eu aproveitei a pessoa em vida. Eu acho que é isso que é importante. Quase uma semana, imagina, o defunto já está ali, saindo aquele cheiro maravilhoso. Não tem como. E tem pessoas agarradas naquilo ali. Então, vocês imaginam, quando essas pessoas perdem alguém, o sofrimento que é isso. Ficam carregando aquela urna para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se chega, já tem um filme, a gente vê isso, que a urna, a pessoa fica carregando, daqui a pouco cai a cinza, as pessoas juntam, botam para dentro de novo, como se aquilo fosse um troço assim. Então, esse desapego é justamente um trabalho para que a gente, no momento em que a gente entrar em contato com questões muito mais desafiadoras, a gente não sofra tanto. É óbvio que a gente vai sofrer, mas que não seja assim, o absurdo como são as pessoas que nunca entraram em contato com isso. A gente vai fazer um trabalho, a gente vai vivenciar aquilo que precisa, a gente vai chorar, a gente vai, né, ter um piti ali, ter que tomar, de repente, até um calmante, tudo vai ter que ser feito bonitinho, de acordo com o sofrimento de cada um. Mas aquilo ali não pode se tornar o meu protagonista da minha vida, porque eu sei que continua e o espírito nunca termina. Vai estar todo mundo num outro plano, da mesma forma. Então, para que a gente possa trabalhar essa saudade, essa falta que a gente vai sentir, a gente precisa fazer esse trabalho de ir soltando essas pequenas coisas. A gente não vai perder nada, a gente não vai virar uma cadeira. Malu. Não, quem não se desapega, tem muitas histórias de espíritos que vão assim para outra vida, né? Tem histórias de espíritos que ficam anos agarrados aqui. Tem uma história de um cara que ele era dono de uma fazenda onde ele tinha muito dinheiro, mas não colocou luz, não dava luxo, não pagava os empregados, tratava todo mundo como escravo, tinha 8 filhos. Eu estou resumindo, para ser mais sucinta. E ele construir um busto para ele. Botou em frente à varanda daquelas casas de fazenda e faleceu de uma forma, teve um infarto fulminante e foi embora. Assim que ele faleceu, o que o filho mais velho fez? A primeira providência. Colocou luz, modernizou a casa toda, assinou a carteira de todo mundo, e ele ficava desesperado andando dentro de casa, vendo o filho dele gastar todo o dinheiro que ele juntou a vida inteira. Ele foi, a energia foi empurrando ele para fora, ele se agarrou a esse busto. E ficou 60 anos nossos agarrado no busto. Até que uma bisneta passou e o viu, enxergou. Aí foi começar a orar por ele, levar para o espírito dele, tentando até ele entender que aquilo tudo é o que ele tinha feito em vida. Ele não podia distribuir, ele não podia soltar nada. O dinheiro tinha que ficar ali na cara dele, 24 horas, só no controle dele. É isso. Exatamente. Você vai embora e continua. Por isso que o desapego é na mente, porque a gente vai carregar quando a gente se for. Esse desapego vai soltar os filhos, vai soltar marido, mulher, e vai. Vai com Deus. Vai com Deus e a Virgem, né? Vamos para um outro plano e deixar as coisas mais leves. Mas é a partir desse trabalho
desde soltar canetinha, que parece uma piada, que a gente vai treinando a mente. Uma mente sem treino, ela nada pode fazer. Essa frase é dentro do livro. Uma mente sem treino não consegue fazer nada. E por isso que a gente, quando chega nas pessoas e tenta explicar, a pessoa não entende. Claro que não entende. Assim como a gente não entendia antes de pegar o livro para começar a estudar e a limpar a mente. Tá bom, suas lindas? Olha a Adri lá. A Adri, ela pensa em alguma coisa, a mãozinha faz assim. É isso que eu ia perguntar agora, até abrir. Com licença, desculpa, eu entrei. Odri, aparecem umas figuras aí em cima de você, uma mão para lá, uma mão para cá. É do iPhone, que se fizesse assim com as duas. Olha lá, ó. Isso é coisa do iPhone, cara. Vou desligar aqui a gravação, gente. Ai,